Paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor André Cirilo, do canal Dor de Parto. Vai lá, se inscreve no nosso canal, dá seu like lá para nos ajudar a crescer esse canal, proclamando a palavra do Senhor e a verdade. Eu costumo dizer sempre, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus jamais vai deixar seus servos confundidos. Deus não deixa seus servos confundidos porque Ele é a verdade, né? Nessa tarde eu quero assim trazer uma palavra, um estudo, né? A respeito da igreja, sinagoga e do templo levantado por mão de homem e o templo levantado por mão de Deus. Eu quero ler um texto aqui em Atos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 47 até o 51. Diz assim: Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homem de dura servir, incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós também é como vosso Pai. Meus irmãos, aqui nós vemos o diácono Estevão diante de uma cúpula, vamos dizer assim, do mal, diante dos seus adversários, diante dos seus opressores e perseguidores. Observe, irmãos, que Estevão aqui ele faz uma exposição do Velho Testamento. Ele faz uma exposição do Velho Testamento. E ele diz para aquele povo, para ali os anciões, para os escribas, para aquele grupo religioso daquela época, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Estevão está correto. Estevão está certo. A gente sabe que a igreja, quando Deus tirou ela lá do Egito, ela andou 40 anos no deserto. A igreja cultuava a Deus nas tendas. Futuramente essas tendas, elas vão virar sinagoga. Futuramente, essas tendas que a igreja cultuou no deserto, vai virar sinagoga, e eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia. Veja bem, se o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, e eu concordo plenamente. Eu vou ler mais outro texto aqui, de muita importância, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vemos Paulo chegando ali na cidade de Atenas, e a Bíblia nos fala claramente, irmãos, que Paulo viu a cidade tão entregue à idolatria. A cidade, ela estava entregue à idolatria. A idolatria imperava na cidade de Atenas. E Paulo passando, fazendo uma observação daquela idolatria, naquela cidade, o Espírito se comoveu nele, né? Ele se comoveu em espírito, vendo aquela cidade tão entregue à idolatria. Ele vai andando, creio eu, e observando e olhando, e ele vê um templo, um altar. Templo, altar é a mesma coisa, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então, quando eles são questionados, quando Paulo é questionado, ele começa a evangelizar aquela cidade, que ele é questionado, ele diz para aquele povo: passando eu pela vossa cidade,
achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Ao Deus desconhecido. Esse que vocês honram, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, é o que eu vos prego. De um só fez toda a geração, de um só fez toda a geração, determinando os tempos já desde ordenados os limites da sua habitação. Observe que Paulo diz que, sendo nós por geração de Deus, não haver de cuidar de que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, pedra esculpida, artifício de imaginação dos homens. Quer dizer, o homem tinha uma imaginação de um Deus de pedra, de um Deus de barro, de um Deus que se corrompia, O homem tem essa imaginação. Até hoje, muitos que não conhecem a verdade têm essa imaginação de um Deus de pau, de um Deus de pedra, de um Deus disso, outros adoram bicho. Não, está errado. Aí Paulo diz, versículo 30, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Está entendendo? Quando Estevão diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, concordo. Quando Paulo diz para os irmãos de Atena que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem e nem é servido por mão de homem. O Altíssimo não é servido, igual alguns têm seus altares nas suas casas, ou é servido por mão de homens. Não, nosso Deus ao contrário. Ele nos dá o fôlego de vida, força para trabalhar, para ganhar o nosso sustento, porque está profetizado na sua palavra. Agora eu quero falar a respeito do templo levantado por mão de homens. Eu quero falar a respeito do templo levantado por mão de homens. Alguns de nós, pastores, líderes, gostam de falar igreja. Mas a palavra igreja não se refere ao templo levantado por mão de homem. Esse aqui. A palavra igreja se refere a essa igreja. Uma igreja que tem boca para proclamar o evangelho. Uma igreja que tem pé para andar e anunciar as boas novas. Conformoso é os pés do que anuncia boas novas. Essa igreja. Essa é a igreja. Analisa bem, veja bem que nós não podemos, irmãos, dar mais valor a essa levantada por mão de homem do que a essa. Esta é mais importante porque essa, Gálatas 4,19, se não me falha da memória, Paulo dizendo: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. É isso mesmo, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo é o cabeça da igreja, Paulo diz isso aos irmãos de Coríntios. E nós somos o corpo de Cristo. Então Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, ele habita nesta igreja. Ele habita nesta igreja. No nosso corpo, ele habita em todos aqueles que confessam o Filho de Deus. Atos 12, Atos capítulo 4, versículo 12, debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens a qual devemos ter a salvação, a não ser ele. Então, eu não defendo esta aqui, levantada por mão de homem, eu defendo essa, o templo do Espírito Santo. É essa a igreja. O diabo, ele pode meter a máquina aí usando os seus tratores e derrubar, como fez com o templo lá em Jerusalém, derrubar o templo levantado por mãos de homem. Mas Gamaliel disse para aquele povo na época, quando pega Pedro e João, disse: vê lá o que vai fazer esses homens, porque se esse desígnio, se essa obra é de homem, se desfaz. Mas se for de Deus, não se desfaz. Agora, já que você está
entender o que eu quero dizer para você, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual a importância de um pronto-socorro na sua vida? Qual a importância de um hospital na sua vida? Qual a importância da polícia militar na sociedade? Qual a importância da escola na sociedade? Qual a importância da faculdade na sociedade? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum ser humano na face da terra pode desvincular um hospital da sociedade, pode desvincular um pronto-socorro da sociedade, pode desvincular uma delegacia da sociedade, um correio da sociedade. Nenhum ser humano na face da terra pode desvincular nenhum órgão público da sociedade. Nenhum ser humano na face da terra pode desvincular nenhum órgão público da sociedade. A sociedade, ela é merecedora daquilo, e aquilo, a sociedade depende daquilo, em todos os sentidos. Agora deixa eu dizer para você, nenhum cristão que realmente conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, pode desvincular o templo levantado por mão de homens do cristianismo. Nenhum cristão que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, pode desvincular o templo levantado por mão de homens do cristianismo. Nenhum cristão. O cristão que diz que é cristão e desvincula o templo levantado por mão de homem, eu já falei, esse aqui é mais importante. Mas do mesmo jeito que a gente precisa do pronto-socorro, do mesmo jeito que a gente precisa de uma delegacia, do mesmo jeito que a gente precisa de um hospital, do mesmo jeito que a gente precisa de um banco, do mesmo jeito que a gente precisa de qualquer órgão público, nós cristãos, pequenos cristos, nós precisamos do templo levantado por mão de homem. Para quê? Para a gente ter comunhão, para a gente se aprender, para a gente crescer na presença do Senhor. Assim como você faz uma faculdade, estuda dentro de uma faculdade para se formar, assim é a igreja. Assim somos nós. Então nós não podemos desvincular o templo levantado por mão de homem da nossa vida cristã. Não podemos desvincular, porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso. Vejamos aqui em Lucas capítulo de número 4. Vamos ver se a Bíblia mostra isso ou não, né? Lucas capítulo de número 4, vamos ver se a Bíblia mostra isso ou não. Versículo 14 em diante, né? Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todo era louvado. Os judeus nunca desvinculou, mesmo depois que o templo de Israel foi destruído pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo. Os judeus nunca desvinculou, mesmo com o templo lá em Jerusalém, sempre nos arrebalde tinha as sinagogas. Mais tarde os cristãos vai imitar os judeus, porque a sinagoga dos judeus é igual o templo cristão, seja ele qual for. Seja ele qual for, sinagoga judia,